Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje, você confere. Grupo criminoso suspeito de promover tribunais do crime em Teresina é alvo de operação da polícia. Retomados os trabalhos na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Teresina. FMS inicia campanha para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes. E mais, Piauí se torna a terceira maior potência do judô brasileiro na categoria Sub-13. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Band Cidade. E um grupo criminoso suspeito de homicídios e de tráfico de drogas foi alvo de operação hoje em Teresina. De acordo com a Polícia Civil, os alvos também são suspeitos de atuação nos chamados tribunais do crime. Veja só. As ações foram concentradas no bairro Porto do Centro, na zona leste de Teresina. Segundo as informações, o grupo criminoso atuava na região e tinha uma estrutura organizada, com divisão de função entre os integrantes, que também eram envolvidos com homicídio e tráfico de drogas. Foi mais uma operação integrada com as forças de segurança, com a Secretaria, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Um inquérito que é presidido pelo DRACO, com apoio do DHPP, onde nós demos cumprimento a 15 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. E é um inquérito que foi aberto em abril e tem como motivação um tribunal do crime, onde pessoas ligadas à facção Bonde dos 40 mataram uma outra pessoa ligada à facção PCC. Durante a operação de hoje, nós conseguimos também achar entorpecente, armas de fogo. Estamos fazendo alguns flagrantes aqui no Draco. E a região foi ali no Porto Centro, né? A sua grande maioria das prisões e apreensões foi no Porto Centro, tendo como alvo pessoas ligadas à facção Bonde dos 40. Durante as investigações, a polícia identificou que esse grupo criminoso também realizava o chamado Tribunal do Crime, para punir integrantes de grupos rivais. Dentre os presos da operação, também está um videomaker. Ele é suspeito de filmar um dos assassinatos das vítimas. Alguns deles chegaram a filmar a execução, né, o local lá do homicídio, e todos foram identificados e presos. Foram 14 prisões na data de hoje, inclusive com 6 prisões em flagrante, com arma de fogo e entorpecentes. Durante a operação, os policiais apreenderam armas de cano longo, drogas, celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações. Entre os presos também estão mulheres. A operação deflagrada na zona leste da cidade, com cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão, 15 mandados de prisão, né, com um total de 14 prisões. É uma operação bastante exitosa, com a apreensão de diversas armas de fogo, inclusive armas longas e substâncias entorpecentes também. Durante a operação, tivemos 6 prisões em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também substâncias por associação para o tráfico, com a apreensão de substâncias entorpecentes. Foram 4 mulheres presas por tráfico de drogas, né? Inclusive, tivemos uma situação aí durante o cumprimento de um mandado, né? Uma investigação lá da superintendência, SOI, e no qual houve uma prisão em flagrante de uma mulher, uma empresária, estava homogeneia. Ainda durante as ações, a polícia prendeu uma empresária em um condomínio na Zona Leste. Ela não tem ligação com o grupo criminoso, mas na casa dela foram encontradas canetas emagrecedoras, seringas e substâncias destinadas a uma comercialização que era considerada irregular. Esse cumprimento dessa busca e apreensão foi à parte a operação do Draco, mas também teve a participação do pessoal aqui da Especializada. Nós demos cumprimento a uma busca e apreensão na Zona Leste, num condomínio de casas, onde nós encontramos várias ampolas e também seringas de Mondiartes, Herpatida. Essa moça, essa investigada, ela foi conduzida até a SOI para ser autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou os resultados de uma operação que investiga a atuação de uma rede extremista suspeita de disseminar conteúdos neonazistas e misóginos pela internet. Entre os investigados está um seminarista de um mosteiro em Pernambuco. As informações com Lucas Klisman.
As ações foram realizadas em parceria com as polícias civis de diversos estados e contaram com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas. A investigação identificou que esse grupo criminoso utilizava as plataformas digitais para disseminar discursos de ódio, recrutar novos integrantes e também discutir o planejamento de atos violentos. As investigações continuam e buscam identificar todos os envolvidos para desarticular esse grupo criminoso. Segundo a investigação, a organização criminosa utilizava comunidades no Telegram para divulgar conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, além de incentivar o extremismo. Durante a operação foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Um dos investigados é um seminarista vinculado a um mosteiro em Pernambuco. De acordo com a polícia, ele participava de discussões sobre a estruturação nacional da organização e demonstrava interesse em obter obras de conteúdo nazistas e antissemita. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no alojamento utilizado por ele dentro do mosteiro. As investigações continuam para a análise do material apreendido, identificação de outros envolvidos e responsabilização dos suspeitos, conforme o avanço do inquérito policial. E ganhou repercussão nacional semana passada as imagens de um homem agredindo o filho cadeirante. Esse caso foi registrado na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ocorre que a mãe da vítima é piauiense e mora na cidade de Parnaíba. Nosso repórter no litoral, Wilken Silva, conversou com ela e traz mais informações. Olha, esse caso teve uma repercussão em todo o Brasil, por causa das imagens fortes que mostram um pai agredindo o próprio filho, um jovem cadeirante, isso em João Pessoa, na Paraíba. E tudo foi registrado por câmera de segurança. Mas o que muita gente ainda não sabe é que essa história tem uma ligação direta com o Piauí, mas precisamente aqui, na cidade de Parnaíba, porque o Antônio Júnior e a mãe dele, a Fernanda, são naturais aqui da cidade. E depois que essas imagens das agressões vieram a público, a Fernanda, que é a mãe do cadeirante agredido pelo pai, fez um vídeo e postou nas redes sociais. E ela deu a entender que o comportamento violento do ex-marido não seria novidade nenhuma para ela. Diante disso, a nossa equipe de reportagem entrou em contato para ouvir a versão da mãe de Antônio. E ela conversou com a gente, isso por mensagens, através de WhatsApp. Ela nos enviou áudios, que vamos ouvir agora, onde Fernanda relata episódios vividos durante um relacionamento e fala também sobre o histórico de agressividade do seu ex-companheiro. Eu estou me sentindo acuada, coagida por várias questões, principalmente por que essa mãe não vai resgatar. Eu tenho uma vaquinha virtual entre a minha família, estou levantando para ir buscar o meu filho. Só que acontecem outras questões que impedem o Júnior de querer estar aqui em Parnaíba. Mais uma vez a justiça não está fazendo nada. Ele tem questões particulares dele de não querer estar aqui em Parnaíba. Só que tomou uma proporção tão grande que ele não tem escolha mais. Ele vai sempre precisar de alguém, pelo menos até a recuperação dele, que eu tenho muita fé. E teve início em Teresina uma campanha para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Mais informações com Lucas Klisman. E essa campanha de multivacinação iniciou agora na segunda-feira, dia 3 de agosto, vai seguir durante todo o mês para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos aqui na capital Teresina. Quem traz para a gente as informações é a Emanuele Dias, ela que é coordenadora de imunização aqui da Fundação Municipal de Saúde. Emanuele, muito bem-vinda aqui à TV Band Piauí. Quais são essas principais vacinas que vão estar ofertadas para esse público-alvo? Então, a gente vai, durante a campanha de multivacinação, estar ofertando todas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, né? E entre elas está a vacina contra a poliomielite, vacina contra o sarampo, essa vacina protege contra sarampo, cachumba e rubéola, vacina contra dengue, vacina contra HPV, né? Então, são diversas vacinas que protegem contra meningites, pneumonias. Então, é importantíssimo que o público-alvo, né, que são os menores de 15 anos, não deixem de comparecer às nossas salas para que mantenham a caderneta vacinal em dia, né? A gente faz essa ação, esse momento aí de campanha durante todo esse mês para realmente
levar todo o público-alvo até as unidades para que a gente possa fazer essa verificação da situação vacinal. Se tiver alguma necessidade de administração de alguma dose, nós vamos estar realizando e fazendo essa atualização. E é importante reforçar também que agora, recentemente, a gente teve uma atualização no esquema vacinal contra a poliomielite, que até o mês de julho ele era de 3 doses no esquema primário, mais um reforço, e agora, a partir de agosto desse ano, foi incluído um segundo reforço aos 4 anos de idade. Então, quem não está sabendo sobre essa atualização no esquema vacinal e está dentro dessa faixa etária de 3, 4 anos, é importante que vá até o serviço para que a gente já verifique e, se for possível, já coloque em dia também a situação vacinal desse público. Onde que essas vacinas vão estar disponíveis e o que é necessário levar para receber as doses? Então, a vacina vai estar disponível ao longo do mês, né, em todas as unidades básicas de saúde, que funcionam de segunda a sexta, nos turnos manhã e tarde, e também nas maternidades municipais, que também funcionam ao longo da semana, hospital infantil, hospital HPM, e também vamos estar ofertando as vacinas no posto de vacinação, que nós temos em parceria com o Teresina Shopping, que funciona de segunda a sexta, de 13 às 18 horas, e aos sábados, de 10 às 20 horas. Então, a gente vem tentando montar estratégias para ampliar o acesso, fazer a busca ativa, identificando as pessoas que estão com a situação vacinal em atraso, para tentar chegar ao maior número de pessoas e conseguir ampliar a nossa cobertura vacinal, porque só com uma ampla cobertura a gente vai conseguir reduzir as hospitalizações, os casos graves e os óbitos decorrentes dessas doenças que podem ser evitadas. E veja depois do intervalo retomados os trabalhos na Assembleia Legislativa do Piauí e na Câmara Municipal de Teresina. A gente volta já. De volta com o Band Cidade, o pagamento de pensão alimentícia por Pix tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. A praticidade ajuda no controle dos depósitos, mas é preciso atenção para garantir a comprovação do pagamento. Nos últimos momentos, agora do mês de julho de 2026, o presidente da República sancionou uma lei que a sociedade está chamando de Pix Pensão. O que na verdade é isso? Bem, quando uma lei nasce, todos nós devemos cumprir. E essa lei, que estamos chamando de Pix Pensão, é uma forma diferente de fazer exatamente a cobrança dos alimentos. Normalmente é assim, quando alguém tem alguma situação que o casal decide não mais conviver, ou na verdade pode até nunca nem terem convivido, mas alguém tem a responsabilidade por uma outra pessoa que precisa de alimentos. É importante que a gente lembre que esse alimento não está ligado só a comida, arroz, feijão, carne. Nós estamos falando de alimentos dentro de um contexto geral. Alimentos vai incluir alimentos, vestuário, educação, lazer. Tudo isso está dentro do que nós chamamos de pensão alimentícia. E aí, quando essa pessoa responsável pela pensão alimentícia, ela tem uma carteira assinada ou ela é um servidor público, sabe o que acontece? Isso é descontado diretamente na folha onde a pessoa trabalha. E todos os meses, a empresa, o órgão dentro da empresa responsável para fazer isso, normalmente é o Recursos Humanos, ele já desconta e cai exatamente na conta daquele que é o responsável pela criança ou adolescente. Mas bem, o que aconteceu? Ao longo desse processo, nós nos deparamos com pessoas que não têm essa renda para ser descontada automaticamente. Eles não têm carteira assinada, não são beneficiários do INSS. Então, existia um problema. Como essas pessoas não conseguem sacar ali automaticamente, as pessoas terminavam atrasando. E esse atraso prejudica aquele que necessita de alimentos. Imagine você passar aí 2, 3 dias sem poder se alimentar. Nem eu, nem você, talvez tenhamos problemas sérios. Então, esta lei, ela vai resolver esse problema. Aquelas pessoas que não têm essa renda fixa, que não têm condições de ser descontado direto na folha, o governo agora, com esta nova lei, diz assim: agora, nós vamos fazer um agendamento. Você vai procurar exatamente seu advogado vai pedir o juiz, e o juiz vai comunicar, através de uma decisão, como que é a forma de pagamento, quanto que é o valor, como que é a correção, e isso pode ser estipulado diretamente pelo próprio banco. Há uma transferência automática. Deixa eu te contar um outro segredo.
Se você não cumprir isso, sabe o que vai acontecer? O próprio banco vai poder bloquear algum dinheiro que esteja em alguma conta sua. Por isso que está sendo chamado de Pix Pensão. Pix Pensão porque o banco, com ordem judicial, vai terminar pegando esse valor que aquele que deve pagar a pensão ainda não pagou. Ora, se nós analisarmos com calma, vai ficar cada dia mais difícil aqueles que devem alimentos não pagarem dentro do prazo correto. Porque se assim não fizerem, mas se tiverem, por exemplo, uma empresa individual, eu não tenho nenhum real na minha conta, mas a minha empresa tem. Bem, se for uma empresa individual, você pode sim sofrer exatamente esse bloqueio. O bloqueio dessa conta não é tudo que tem lá, não. Ele vai ser bloqueado exatamente até pagar o valor que refere-se aos alimentos. Isso é a justiça. Isso é toda uma interação de Estado para dizer que os alimentos são extremamente necessários. São direitos personalíssimos daquele que necessita. E o não pagamento produz várias situações graves. E essa lei trouxe mais uma mudança que eu quero te contar aqui com muito cuidado. Sabe o que é? Essa lei diz que a partir de agora, tudo que envolve essas informações de alimentos, tudo que envolve essa questão de valores, agora elas serão notificadas para o Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ vai pegar todos esses dados e vai, na verdade, fazer uma política pública sobre isso. Significa dizer que nós vamos ter um raio-x de como vive a família brasileira quando, na verdade, alguém tem a responsabilidade de alimentos. Eu sou Alessander Mendes e é um prazer compartilhar novas leis aqui com você. E vereadores e deputados estaduais retomaram hoje os trabalhos no Legislativo piauiense. Para dar mais informações sobre esse assunto, eu falo agora com o Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliete Nunes, e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Vem mais um dia trazer os principais detalhes e informações em relação à movimentação da política em Teresina, no estado do Piauí inteiro, né? Carliete, hoje, na terça-feira, retornaram as sessões parlamentares normais, tanto na Câmara Municipal de Teresina, quanto na Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Eu entrevistei, inclusive, o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, que falou sobre a perspectiva de trabalho nesse segundo semestre, principalmente pelo fato de que 8 vereadores serão candidatos nessa eleição. Existe uma perspectiva, mas o presidente usou um tom de tranquilidade em relação à produtividade da casa. Vamos acompanhar. Uma sessão tranquila. Eu acho que nesse semestre o nosso grande trabalho também vai ser fazer as conciliações, já que é período eleitoral. Mas existem as responsabilidades administrativas dentro da casa, né? E a gente espera concluir com sucesso mais um semestre conforme foi o primeiro, né? Dentro dos conformes, com muita tranquilidade. Já o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, Severo Eulálio, afirmou também não esperar um impacto negativo da campanha dos deputados na atividade produtiva da Assembleia, nem nas comissões normais e temáticas, quanto na votação dos projetos. Ele, inclusive, deixou claro a terça-feira como dia de sessão presencial, onde os deputados têm que comparecer para votar os projetos, e os outros dias, de segunda a quinta-feira, em versão híbrida, usando, claro, o recurso de chamadas de vídeo para a participação dos deputados de maneira virtual. Acompanhe a fala do presidente Severo Eulálio. Então, nós mantemos o mesmo planejamento com uma única alteração. Às quartas-feiras, que era anteriormente essencialmente presenciais às sessões ordinárias, tornarão-se agora também possíveis de ser realizadas de forma híbrida, tanto online como presencial. Às terças-feiras continuam nossas comissões técnicas da casa e as sessões deliberativas unicamente de forma presencial. Essas foram as informações direto da redação, Carliete Nunes. E direto de Brasília, a gente vai falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os alvos estão a esposa e 2 irmãs do senador Weverton Rocha, PDT do Maranhão, e o advogado Willer Tomás, aliado do senador. É importante destacar que, ao todo,
os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, no estado do Maranhão e em outras localidades, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. E um tema que chamou a atenção na manhã desta terça-feira: a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, no dia de hoje, uma operação Rede Interrompida, com o objetivo de investigar pessoas e grupos suspeitos de planejar ataques em Brasília durante o período eleitoral de 2026. A ação é conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal e tem como alvo suspeitos de 19 a 31 anos nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E agora pela manhã, o Republicanos, em nível nacional, decidiu na sua convenção pela neutralidade. Não apoiará nenhum candidato no primeiro turno para a presidência da República nas eleições de 2026. O primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí vai acontecer aqui na Band. É no próximo domingo, dia 9 de agosto, mantendo a tradição de iniciar os debates políticos na televisão. Os debates da Band são fundamentais para o calendário eleitoral. A Band Piauí convida para o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí, que ocorrerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na TV aberta e YouTube e pela Rádio Teresina FM na 91.9. Esse é o nosso compromisso com você. É a Band Piauí nas eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. E veja no próximo bloco, Piauí no topo do judô brasileiro. Pela primeira vez, o estado conquistou 3 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-13. Voltamos em instantes. De volta com o Band Cidade, você vai ver que o Piauí agora ocupa o topo do judô brasileiro. Pela primeira vez, o estado conquistou 3 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 e se tornou a 3ª maior potência do judô brasileiro na competição. O resultado garante a classificação dos atletas para o Campeonato Pan-Americano, que acontece em novembro, no México. Campeões brasileiros. Poucos atletas podem dizer que chegaram ao topo do país, mas esses garotos já podem. Amanda Silva, Guilherme Costa e Francisco Gabriel Galeno escreveram seus nomes na história do judô piauiense ao conquistarem no Campeonato Brasileiro disputado em Macapá o sonho de qualquer atleta, a medalha de ouro. No passado eu acabei perdendo na semifinal, mas esse ano eu consegui ir para a final e ser campeã brasileira. E eu estou muito orgulhosa de mim e feliz por representar o Piauí também. É uma sensação muito boa, muito leve, pois ano passado eu não consegui medalhar. Eu acabei vencendo 2 lutas e perdendo na minha terceira, mas esse ano foi diferente. Ano passado eu prometi que eu ia ganhar mais ainda, ia me esforçar, esse ano ser campeão. E aconteceu. Estado, e nós botamos o lugar onde ele deveria ter saído. E apenas iniciei minha carreira uma etapa. E essa geração dourada ficou ainda mais forte, porque antes deles, em maio, Liara Souza também já havia conquistado o ouro, colocado o Piauí no lugar mais alto do pódio, ao conquistar o título brasileiro. Por trás de cada medalha, existe muito mais do que talento. É isso mesmo. Existem treinos diários, renúncias, viagens cansativas e uma torcida que nunca deixa de acreditar. A família é quem vive cada desafio, cada dificuldade e comemora
cada conquista, como se fosse dentro do tatame. Como exemplo do pai de Liara, que vem de Parnarama, no Maranhão, para Teresina, aqui no Piauí, para treinar diariamente e conquistar mais ouros, mais títulos. Trabalho muito difícil, não é fácil. Ela, como atleta, é muito dedicada. Como pai, me dedico muito, né? E agradeço muito às pessoas que sempre vêm colaborando com a gente para manter ela nesse nível. Um nível muito alto, que é um atleta de competição. E, aliás, graças a Deus, vem dando tudo certo. E se existe um lugar onde esses sonhos começam a ganhar forma, ele fica no coração de Teresina. É no CT Abdias Queiroz, a Fundação Nossa Senhora da Paz, zona sul da capital. Que o futuro do judô piauiense é lapidado diariamente. Isso que essa conquista, confesso que não tão surpreso, porque eu acompanho diariamente, sei o quanto eles se dedicam, o quanto eles buscavam esse momento. E graças a Deus deu certo, muita dedicação deles, foram focados das vezes e eles sabiam que tinha uma responsabilidade. A gente sabe bem que o Piauí sempre foi muito forte em competições nacionais, teve vários exemplos no nosso estado e passamos por um período que não foi tão bom. E eles sabiam, eu quero essa responsabilidade, eu quero botar o Piauí de volta para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. E eles estão fazendo isso, estão fazendo história. Nunca teve um campeonato brasileiro sub-13 que o Piauí saiu com 3 medalhas de ouro. E eles conseguiram. Então vamos ter muitos atletas na seleção brasileira de judô em novembro para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano. E além disso tudo, a gente enfatizar que fomos um clube, aqui o CT Abdias Queiroz, que foi em primeiro lugar em todas as academias que tem. A gente sabe muito das academias que tem no Brasil, que alto investimento, academias que, enfim, você pode buscar aqui em vários campeões olímpicos que estamos aqui, bairro social. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band, mas amanhã a gente está de volta com o Band Cidade. Até mais!